Olá pessoal, diário de Pris Rebelde San, na esteira. Eu estou a 42 minutos e 35 segundos na esteira, topó, mantendo a velocidade de 4 até 5. Aumentei a velocidade, que agora eu mudei a estratégia, tá? Agora eu vou pelo tempo. E eu estou a 3 quilômetros, eu já fiz 3 quilômetros e 27 metros. Ai, topó. Bom, gente, continuando, né? Quanto vale para você uma faixa preta? O que você é capaz de aguentar para ter uma faixa preta no Aikido? Quantas humilhações você é capaz de aguentar? Quantas ofensas você é capaz de aguentar? Quantas traições você faz para chegar a uma faixa preta no Aikido? Essa é a grande questão que eu coloco para vocês. Porque nesses 5 anos de Aikido em que eu estive, eu vi coisas absurdas. Colegas de treino se submetendo às coisas mais absurdas possíveis para ter uma faixa preta no Aikido, sabe? Traindo amigos, traindo seus próprios valores, se é que essas pessoas têm valores, porque eu tenho uma opinião, né? Acho que quando você está num dojo, como os dojos em que eu estive, que são dojos com senseis sem valores, sem valor ético, sem postura ética, são lideranças ruins. Obviamente que as pessoas que estão nesse dojo, elas compactuam com esse código moral do sensei, ou com esse código de falta de moral desse sensei, entende? É igual a uma empresa. Quando você vê uma empresa que não tem ética, as lideranças não têm postura ética, as pessoas que estão ali, elas são coniventes, elas compactuam, ou elas aguentam, ou seja, a moral delas é mais elástica, tá? Porque se elas estão ali, é porque elas aceitam aquela falta de código de moral, tá? E aí vai de você aguentar ou não, e vai de você ter uma moral elástica ou não, ou você não ter moral, tá? Então o que eu vi, assim, o que eu destaco muito desses anos que eu fiquei no Aikido, 5 anos em dojos, vários dojos de Aikido, em que eu vi lideranças com comportamentos antiéticos, lideranças, estou falando senseis, federações, a estrutura do Aikido é muito ruim, na minha opinião, e eu acho que a arte está afundando porque ela tem lideranças ruins e lideranças que não têm um código de ética adequado e compatível com a arte filosófica do Aikido, tá? É isso. Foi o que eu observei em 5 anos. Existe uma contradição no Aikido. Quando você vai praticar e quando você estuda o Aikido, você percebe essa contradição. A arte, ela tem uma filosofia, pregar ética, valores, mas a estrutura do Aikido é o oposto disso. Você vai ver coisas absurdas que, dependendo do teu estômago, você aguenta ficar. Então, ter uma faixa preta não é batalhar, não é isso que está em jogo. Você chegar a uma faixa preta do Aikido é até onde a sua moral aguenta, até onde o seu estômago aguenta. Tem coisas erradas, tá? Eu não aguentei. Não tem a ver com ser guerreiro, não. Tem a ver com isso. Chegar à faixa preta no Aikido não tem a ver com o fato de você ser guerreiro ou não, você treinar, você batalhar, você... Não tem a ver com isso. Você chegar à faixa preta depende do seu estômago, da sua moral, da sua ética. Se você não tem moral nenhuma, ou sua moral é elástica e você vê coisas erradas das lideranças e tudo bem, você fica, essas pessoas ficam no Aikido. Agora, se você não suporta isso, você é uma pessoa muito correta, muito ética, tem valores que você trouxe da sua casa, e você vê lideranças fazendo coisas erradas, você não aguenta ficar. Você não aguenta ficar no Aikido. Você não aguenta. Porque você está lá junto, você está compactuando com a falta de valores deles. É simples assim. Então, são coisas que me fazem pensar muito. Eu vou contar algumas histórias aqui do que eu vi no Aikido e que me chamou a atenção e que me fez pensar
no quanto as pessoas se prostituem e se vendem para ter uma faixa preta no Aikido. É simples assim. O quanto elas se vendem e o quanto elas não têm ética, ou elas simplesmente passam por cima de suas éticas e se vendem por uma faixa preta no Aikido. É isso, é exatamente isso. Bom, no primeiro dojo, como eu disse para vocês, não existe amizade em dojo de Aikido, tá? As pessoas querem faixa preta e elas são capazes de tudo para ter a faixa preta. Eu vi isso em todos os dojos de Aikido. Eles traem amigos, traem esposa, é tudo assim, tá? Eles compactuam a falta de ética do sensei, tá? Todos os senseis que eu tive não tinham ética e nem postura ética. E todas as pessoas com as quais eu convivi em dojo, eles compactuavam com aquilo. Eu não aguentei. Eu realmente não aguentei. Não é que eu não sou guerreira, que eu não tenho condições, eu tenho. Eu não tenho estômago para aguentar. Senseis fazendo coisas erradas, dando tratamentos diferenciados para homens e para mulheres, dando tratamentos diferenciados para um aluno e para outro, porque o outro tem dinheiro e o outro não tem. Eu não aguentei ver. Eu não aguentei ver essas coisas nos dojos de Aikido. Porque como eu estudo o Aikido, começou a entrar em conflito com a filosofia do Aikido. O que você vê muitas vezes nos dojos de Aikido é o contrário do que o Aikido prega. Como as pessoas do Aikido não estudam a arte, não entendem a arte e nem trazem para suas vidas a filosofia do Aikido, então para elas tudo bem, tanto faz como tanto fez. Elas se vendem, elas aceitam. Então eu vou contar alguma historinha. No primeiro dojo da Makoto, eu tive problema com o sensei Rick Sal Grosso. E vou dizer uma coisa, sensei Rick Sal Grosso deu em cima de mim, me desrespeitou, mentiu, dizendo que não fez nada, o que já é, né, um problema de caráter. Você não assumiu os seus erros. Ele assumiu pra mim, mas não pros outros, tá? Ele assumiu pra mim. No particular, ele assumiu pra mim. Ele pediu desculpas pelo que ele fez, tá? Mas ele não assumiu pro sensei dele e pros outros. Ele não assumiu o que ele fez. Isso é um desvio de caráter, né? Porque todo líder ético e correto, ele tem que assumir os erros dele. O sensei Rick Sal Grosso não assumiu. Ele não assumiu para a comunidade o que ele fez. Simples assim. Porque ele tem um problema de caráter e de ética. Sensei Rick Sal Grosso. Sensei Rick Sal Grosso, ele não tem uma formação moral. Não para mim. Para mim ele não tem formação moral. Não tem. Ele não tem códigos de ética moral. Na família dele não teve. É a formação dele que é assim. Ele é assim porque a formação dele é assim. Então ele desrespeita mulheres. É normal ele fazer o que ele fez. Desrespeitar a aluna, é normal. Me impressionou muito, porque quando eu falei pra ele o que ele fez, e eu falei, não foi muito fácil. Hoje eu falo tranquilamente, mas na época era muito incômodo falar, tá? Hoje eu falo. Ele achou estranho. Ele não se deu conta do que ele fez. Eu precisei falar. Então, ele não tem um código de ética e de moral para entender que o outro, você tem que respeitar o outro. Você tem que respeitar o espaço do outro. Não se faz aquilo que ele fez. Não se faz. Eu não faria isso com ele. Aliás, com ninguém. Porque eu tenho esse código de ética e de moral. Eu respeito o outro. Ele não. Tá? Se aprendeu, se ele respeita, é porque eu ensinei ele. Ele nunca respeitou ninguém. E aí, nesse dojo, eu tinha aquele meu amigo da Makoto, tá? Que eu acho que é amigo, não sei se é, o aquariano, não sei o que ele é. Sinceramente, eu gostaria que ele fosse, de fato, um amigo, né? De verdade, mas eu não sei. Eu acho que ele não é. Eu acho que ele não é, tá? Mas enfim, às vezes a gente quer uma coisa que o outro não dá pra ser. O outro não tem códigos morais e éticos como os seus para ser seu amigo. Que é o que eu falei pra vocês. Você consegue ter amizade com uma pessoa que goste do azul e você do vermelho. Mas você não consegue ter amizade com uma pessoa que tenha valores diferentes dos seus.
Uma pessoa que acha que é legal matar e você acha que não é legal matar. Não dá pra se relacionar com uma pessoa assim, porque é uma questão de valores, códigos éticos, tá? Então, sinceramente, esse amigo meu da Makoto, eu falo amigo, porque eu considero ele legal, mas eu acho que ele não me considera, tá? Ou não sei, sinceramente eu não sei. Eu não confio em marciais. Não dá pra ter amizade com marcial. Eles são falsos, eles te traem com muita tranquilidade, sensei, marcial, amigo. Meus 5 anos me ensinaram a não confiar em marciais. Então eu não confio. Ainda mais homem. Homem e homem marcial. Não confio, tá? Mas ele se vendeu, esse cara. Porque é o seguinte, ele se dizia meu amigo. Ele viu que o sensei Rick Sal Grosso me desrespeitou. E na época, eu procurei advogado, fiz um salseiro. E eu podia ter ido mais longe, tá? E ele me brecou, ele tentou me brecar. Esse colega meu da Makoto. Ele tentou me brecar. Por quê? Porque ele precisava que o sensei Rick Sal Grosso continuasse dando aulas. Se eu denunciasse o sensei Rick Sal Grosso, ele ia perder o dojo. E esse cara queria ser faixa preta. Ele queria ser faixa preta de qualquer custo. Entendeu? Mesmo que o sensei respeitou uma colega dele, ele não queria saber. Ele queria saber dele. Por isso que eu falo que o aquariano, ele é oportunista. Ele não se preocupa com os outros. Ele só se preocupa com o dele. É com o dele. O aquariano não tem nada de equilibrado, justo. Nada. Ele se preocupa com o dele. Tá? Ele não tá nem aí pros outros. E por isso que eu acho que esse amigo meu da Makoto, ele tem valores diferentes dos meus. Porque eu, no lugar dele, jamais faria o que ele fez. Ou você é amigo ou você não é. Quando eu tenho uma amizade com uma pessoa, eu não quero saber da faixa preta. Eu vou me preocupar com meu amigo, tá? Eu vou me preocupar com meu amigo. Se um sensei desrespeita um amigo meu, eu considero um desrespeito comigo. Eu compro a briga do meu amigo. É uma questão de fidelidade. Ou você é amigo ou você não é. Não tem mais ou menos, sou mais ou menos amigo. Ou você é amigo ou você não é. Fidelidade é fidelidade. Eu sou assim. Se uma pessoa briga com um amigo meu, brigou comigo, eu trago a briga pra mim. É simples assim. Porque eu tenho fidelidade, eu tenho valores. Valores. Eu considero fidelidade uma coisa fundamental. E eu dou muito valor pra fidelidade e lealdade. Eu não sou desleal e não sou infiel com pessoas que eu goste. A não ser que a pessoa tenha me feito alguma coisa. Se a pessoa me fizer alguma coisa, aí sim. Aí eu desconto. Aí eu me vingo, devolvo. Mas do contrário, não. Contando, né? Das coisas absurdas que eu vi. Do quanto as pessoas se vendem por uma faixa preta no Aikido. Até a amizade, eles são capazes de trair. Eles aceitam coisas... lideranças antiéticas, eles se humilham por sensei. Então eu vou contar rapidamente do primeiro dojo em que eu estive, em que eu percebi isso. Quanto as pessoas se prostituem por uma faixa preta no Aikido. Quanto elas se vendem. Elas são capazes até de trair uma amizade, tá? Não existe lealdade e fidelidade no Aikido. Eu não vi isso em ninguém. Em ninguém. Tá? Tanto que eu cortei relacionamento com todo mundo Aikido. Todos os dojos em que eu estive, inclusive com senseis. Em especial com senseis. Porque eu prezo muito lealdade e fidelidade, tá? Uma pessoa quando é minha amiga mesmo. Tá? É minha amiga mesmo. E eu sou leal com as minhas amizades, com as pessoas que eu gosto. Mas aí eu também espero o retorno disso, tá? Se a pessoa me trair, eu traio ela. Só devolvo. Eu não vou trair antes, porque eu sou leal, eu sou contra a traição. Eu abomino traidores, né? Então eu não pratico isso. Mas se a pessoa me trair, eu traio ela. Aí é uma outra questão, né? Eu devolvo só. Mas meu amigo é meu amigo mesmo. Não quero nem saber. Ele pode ser até bandido, se ele for meu amigo, ele é meu amigo. Tá? Eu sou assim. Então,
Me lembro até que o sensei Rick Sal Grosso falou que eu tinha traído ele. Não, foi ele que me traiu. Foi ele que me traiu. Eu fui lá fazer aula, confiei nele e ele me desrespeitou na aula. Quem me traiu foi ele, não fui eu. Eu só devolvi o que ele fez. Porque eu não sou traíra, ele é. Sensei Rick Sal Grosso é traíra. É traíra. Ele não sabe o que é a palavra lealdade, fidelidade e respeito. Sensei Rick Sal Grosso não tem valores, não tem moral. Então ele não pode falar de mim, que ele nem sabe o que é isso. O que é fidelidade, o que é lealdade. Ele não sabe. O sensei Rick Sal Grosso da Makoto. Eu não traio pessoas. Eu devolvo. Só. Simples assim. Então, eu me lembro disso na Makoto. Esse cara fez o seguinte. Ele começou a fazer chantagem comigo. Né? Porque o sensei Rick Sal Grosso tinha me desrespeitado e eu já tinha feito mopeiro. Eu criei até advogada. E NID e tal, tá? Mas ele começou com aquela conversinha, ai, mas eu preciso ficar faixa preta, sabe, chorando engano pra mim. Eu peguei e puxei o breque de mão. Eu só não fui até o fim com o sensei Rick Sal Grosso por causa dele. Por causa dele eu puxei o breque de mão. Porque o estrago, o sensei Rick Sal Grosso teria sido pior, tá? Mas ele foi traída sempre. Eu nunca confiei no pessoal do Aikido, realmente não. Marcial não é ético, não é moral, não tem lealdade pelas pessoas e tal. Então, é complicado, realmente é complicado, né? Outra situação que às vezes eu ponho para vocês e falo, né? Até onde uma pessoa vai e até onde ela se submete para ter a faixa preta, tá? Então, isso eu vi no dojo do sensei do Japa, o sensor Machista-san, que era um sensei sem liderança ética. Ele dá tratamento diferenciado para os alunos, ele protege alguns alunos, outros não. Ele faz vistas grossas para comportamentos errados, né? Quer dizer, uma pessoa desrespeitar a outra no banheiro. O machismo no dojo dele, ele faz vistas grossas, ele tá junto, compactua, porque ele vê os alunos dele dando risada de mulheres, rindo, falando, e ele nunca fez nada. Então, o sensor machista, ele compactua, ele faz parte da falta de ética no dojo dele, porque ele é uma liderança antiética. E por isso que acontecem essas coisas no dojo dele, a ponto de os alunos tirarem uma aluna. Então não existe nada de Aikido no dojo dele, do sensei Japa ou sensor Machista-san, que é o segundo dojo que eu tive, que eu fiquei 4 anos, que é o dojo dos dois senseis, Japa ou sensor Machista-san, aquele cara horrível, que lidera inclusive ele tem uma federação, o que é um absurdo, mas ele não tem condições nem de educar o filho dele, e ele lidera uma federação. E nesse dojo tem o sensei Boto-san, que dá em cima de alunas, que seduz mulheres e que fica enrolando mulheres e fazendo mulheres de otárias. Mais ou menos isso, os dois. Os dois que são machistas ao extremo e obviamente trazem esse machismo pro dojo, tá? O sensei Boto foi meu sensei durante 4 anos e me traiu no final. Ele não tem ética, o sensei Boto-san. O sensei Boto-san, ele trai qualquer pessoa. Se ele trai uma aluna, que foi aluna dele 4 anos, se ele trai uma amiga, que foi amiga dele, ele trai qualquer pessoa. Ele trai mulheres, sem dúvida nenhuma, ele trai as mulheres, ele trai amigos, ele trai sensei, e ele se trai. Porque quem trai um, trai todos. Tá? O trair, ele é traída com todos. Mas o sensei Boto-san, eu vi isso numa pastoral dele, que ele é traíra, eu vi. Ariana é traíra. Ariana é traíra. Tá? É um signo instável. É um homem que quer só se envaidecer com as mulheres. Ele não se relaciona com mulher nenhuma. Ele é um solitário. Um homem completamente perdido. Tá? E aí, outra coisa que eu vi, aí foi no segundo dojo. Um casal, né?
Os dois treinavam nesse dojo há um tempo. E o cara, eles brigaram, ele traiu a moça lá, aquele casal que eu falei, né? E aí, aquele cara lá, o Sarakura, San enforcador, aquele outro cara que o sensei protegia, ele sempre protegeu. Ele ameaçava pessoas, tentava enforcar pessoas no banheiro, e o sensei sabia e encobria, tá? E então eu lembro que aconteceu isso. Esse cara, esse rapaz, esse casal, esse rapaz estava indo no banheiro, e esse Sarakura, que era o coitadinho do sensei, o protegido, tentou enforcar ele no banheiro, agrediu ele no banheiro, tá? E esse cara foi falar pro sensei já passando o sensor, tá? Aquele que me convidou pra sair e que eu saí com muito prazer. E foi falar pra ele, ó, o cara me enforcou, tá me ameaçando. O sensei, sabe o que o sensei falou? Problema de vocês, se virem. Falou isso. E o cara continuou. Aí esse cara já tinha ameaçado várias pessoas lá. Esse queridinho do sensei Japa já tinha ameaçado um psicólogo, um monte de gente lá. E esse sensei sempre encobrindo ele, os erros dele. Então, eu não sei se ele tem liderança ética, não tem postura. Ele não sabe colocar valores no dojo dele, porque ele não tem. A liderança dele é antiética, tá? Então ele faz esse tipo de coisa. E esse casal continuou lá. Eu poderia, nossa, vocês vão ficar aqui? Eles falaram, não, nós vamos. Mas assim, humilhados. Eles estavam humilhados ali. Porque o sensei foi a favor do cara que enforcou ele, tá? Então, eles aceitaram a humilhação, né? Ficar ali no dojo, aguentar uma falta de postura do sensei Japa, do sensor, machista San, que nunca teve ética nenhuma, nem o filho dele ele sabe educar, e eles aceitaram essa humilhação. Humilhados, eles ficaram humilhados. Então assim, vale tanto uma faixa preta? Você aguentar tanta humilhação assim? Porque eles ficaram humilhados lá, eles estão humilhados lá. Todo mundo sabe o que aconteceu, o cara desrespeitou ele no banheiro, eu sei, né? Deu força pro cara porque não corrigiu o cara. Então, as pessoas se vendem, as pessoas não têm ética, né? É uma falta de moral. As pessoas aceitam humilhações absurdas, trair amigo, trair seus princípios. Só que uma faixa preta no Aikido não vale tudo isso, Ou pelo menos você deveria ir para outro dojo. Não ficar num dojo assim, que te humilha, que te desrespeita, num dojo que tem uma liderança antiética, como esse sensei Japa, o sensor que nunca entendeu nada de Aikido. Ele não entende nada de Aikido, nem de Tai Chi Chuan, nem de nada, nem de Kung Fu. As artes que ele faz para fazer, é só técnica. Ele não tem bagagem, ele não tem ética, conceitos éticos e morais. Ele não teve isso na formação dele. Então, para ele, é impossível ele entender o Aikido. O Sensei Japa, que hoje é Shihan, e que tem não sei quantos danças, ele não sabe nada de Aikido. Nunca saberá, porque ele não tem formação ética. Ele não tem formação ética. Então, dos últimos diálogos que eu tive com ele por rede social, de tão antiético que ele é, fiquei 4 anos no dojo dele e ele não teve coragem de falar comigo cara a cara, de tão sem ética que ele é e de tão desrespeitoso que ele é com as pessoas. Ele falou assim pra mim, você sabe mais que eu de Aikido? Sim, sem dúvida. Mas aí é uma questão de formação moral. Eu tenho formação moral, ele não tem. Por isso que não deu pra ficar no dojo dele. Por isso que eu evitava diálogos com ele. E por isso que ali eu estava ali só pela técnica. Porque ele nunca foi um exemplo moral pra mim. E tá dando aula pra crianças. Então assim, aquelas crianças estão sendo treinadas para fazer o anti-Aikido. Porque um sensei sem ética, ele não tem condições de ensinar o Aikido pra ninguém. Não tem. Então é isso, gente. A minha pergunta pra você é essa. Até
Até onde você vai, até onde você se prostitui, você vende seus valores, você se humilha para conseguir uma faixa preta no Aikido. Eu não faço isso de jeito nenhum. Tanto não faço como não fiz. Acho que minha ética, minha fidelidade, minha lealdade com as pessoas tem que ser maior que uma faixa preta de Aikido. Tá? Aliás, isso é Aikido. Até, gente. Tchau.